A graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos falar sobre a felicidade que o mundo oferece. A felicidade que muitas pessoas estão buscando, crentes, não crentes. Sobre a felicidade que os cônjuges buscaram. Meus irmãos, muitas vezes nós estamos aqui falando nas lives ao vivo e nos vídeos sobre a grande questão de nós que estamos no deserto, na caminhada. Nós consertarmos nossa conduta, sobre a importância de reconhecermos nossos erros, assumirmos ele e pedirmos perdão, amarmos os nossos cônjuges, derramarmos amor sobre a vida deles, nós constrangermos com esse amor e sobre servir. Muitas vezes as pessoas me fazem o seguinte questionamento: eu estou sofrendo, é justo eu sofrer por aquela pessoa que quis ir embora? Irmãos, não é questão de justiça, porque justo não seria. Mas também não é Deus que está imputando isso em sua vida como punição. Existe uma regra e um princípio. O homem casa com sua mulher, os dois estarão casados até a morte. O que Deus uniu, o homem não separa. Nós vemos que nos votos religiosos tem desse mesmo jeito. E se pergunta sobre você aceitar estar com aquela pessoa na doença, na saúde, na tristeza, na alegria, até que a morte os separe. E nós aceitamos. Na celebração religiosa, na cível, quando nos colocamos de frente do juiz de paz, que ele faz esse questionamento, nós assumimos que sim. Porque esse é o princípio. Andar juntos até a morte. Pois bem, muitos decidem, no meio da jornada, deixar seu cônjuge. Deixar porque acha uma outra pessoa, porque quer ser feliz, porque quer viver num outro mundo, porque não ama mais, porque a pessoa é trabalhosa, porque a pessoa é rixosa, seja lá qual for a explicação que ele tenha, que não vai justificar nunca. Nada no mundo justifica um adultério. A mulher pode ser a mulher mais rixosa, trabalhosa, ignorante que existir, não justifica o adultério. O homem pode ser o homem mais negligente, mais nervoso, bruto, não justifica o adultério. Nada justifica um adultério. Nada justifica uma traição, pois é uma coisa terrível, horrível, abominável. Porém, quando nós falamos sobre comportamento, nós estamos explicando o porquê algumas pessoas fazem isso. Explicar é diferente de justificar. Eu posso explicar que numa briga de trânsito alguém se estressou e tirou a vida de outro. Isso é explicar, não é justificar. Eu posso explicar que uma pessoa estava dirigindo em alta velocidade, perdeu o controle do carro e bateu contra algumas pessoas que estavam na calçada. Isso é explicar, não é justificar. Você entende a diferença? Agora a grande questão é: existem consequências para a pessoa que está do outro lado? Existem. Consequências seríssimas, terríveis. Pois a Bíblia diz que o pecado, uma vez consumado, gera morte. E os adúlteros não herdarão o reino de Deus. Não sou eu que digo, é a Bíblia. Seria bem mais fácil se nós pudéssemos seguir a vida, que não fosse adultério e cada um seguisse seu rumo. Mas não é assim que a Bíblia diz. E o Senhor diz de forma clara que existe uma lei que ele determinou, um princípio, um modelo a ser seguido lá na criação, no Éden. Isso não é uma coisa que Deus aperfeiçoou ao longo das décadas. Deus determinou na criação, antes mesmo do homem tocar sua mulher, antes do pecado, antes da queda do primeiro Adão, antes da saída do Éden, antes da criação da civilização, antes da religião, antes do homem entender as coisas de Deus. Antes de tudo, Deus determinou um padrão, pois ele sabia e queria que daquele casal que ele criou, viessem outros que seguissem o mesmo modelo para o reino dele. Aquele casal desvirtuou, aquele homem desvirtuou, então Deus trouxe seu filho unigênito para ser o Adão que toma sua noiva,
sua esposa, que é a igreja, somos nós. E Deus quer uma noiva pura. Não que essa noiva dele vive em promiscuidade, fazendo todo tipo de imundície, como muita gente prega. Então, o casamento tem uma finalidade muito séria. E, bem da verdade, meus irmãos, é que muitos não levam isso a sério. Dentro das igrejas, principalmente, eu pouco me importa com o que vão dizer. Os grandes pastores que rascunham esboços teológicos tentando justificar isso, porque todo dia nós vemos vídeos e mensagens de pessoas que distorcem a palavra para se dizer que Deus em algum momento permitiu o divórcio e o novo casamento, quando Deus trouxe um parâmetro reto, correto e definitivo. Não sou eu que digo isso, é a Bíblia. E para ser sincero, eu preferia não estar falando sobre isso. Mas eu trilhei esse mesmo caminho e hoje estou aqui em busca de conserto. Agora, nós que estamos do lado de cá, nós não somos os culpados pelo que aconteceu. Nós não somos as vítimas também do que aconteceu. Nós temos culpa parcial e somos vítimas parciais. Nós somos colaboradores na culpa e devemos ser colaboradores no conserto. Existe um termo jurídico que eu não lembro bem, que fala que mesmo que você não tenha intenção de causar aquela coisa, se você participou indiretamente, você, eu acho que é culpa responsiva, alguma coisa desse tipo. Então nós temos uma culpa responsiva. Nós temos parte da responsabilidade do que aconteceu. Então você pode dizer, mas como eu tenho parte e culpa se eu não traí, eu não abandonei? Irmãos, a grande questão é que toda queda da humanidade, seja no casamento, seja da igreja, seja na vida social, seja na vida espiritual, seja em que for, no ministério, nós caímos por deixarmos pequenas fissuras na nossa vida, por onde o diabo entra, incita nosso coração ao erro e ao engano. Então nós temos uma vida conjugal onde Deus não é o centro. E Deus deve ser o centro de tudo. Da nossa vida conjugal, da nossa vida profissional, da nossa vida ministerial, da nossa vida pessoal. Se Cristo habita em mim, Ele é Senhor da minha vida, então Ele é quem deve conduzir a minha vida e a tua vida. E nossos cônjuges, uma hora, decidiram por uma vida. E em Tiago, capítulo 4, versículo 4, diz: Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Esse texto fala de forma clara e objetiva que aquele que opta por ser amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. Aquele que opta por viver no adultério se torna inimigo de Deus. E o que você acha que acontece com os inimigos de Deus? O que acontece com aquele que se declara inimigo de Deus e caminha por esses trilhos? Bem, primeiro que ele não vai ter proteção nenhuma de Deus. Então não adianta o homem que vive em adultério estar dentro da igreja clamando para que Deus abençoe a vida dele, o trabalho dele, faça ele prosperar, abençoe aquele casamento adúltero dele. Não adianta. É o inimigo de Deus dentro de uma casa que se diz a casa de Deus, gritando, pedindo que Deus o abençoe. E se esse homem, dito de Deus, na prática do adultério, se diz pastor ou qualquer outro cargo ministerial, ele está zombando de Deus. Então, fica difícil dizer que aquilo é a casa de Deus. Pois eles apoiam todo tipo de pecado e imundície, como pode ser a casa de Deus onde Deus não manda. Onde Deus não tem autoridade lá, pois o homem quer tomar a autoridade para si. Ali é lugar de inimigos de Deus. Por mais que a placa diga que é uma casa de Deus. Essa é a realidade. Que muitos acham ruim e ferem. É como as heresias que se pregam. E aquele que se torna inimigo de Deus, além de não ter a proteção de Deus, eles são assolados pelo próprio pecado. A cobrança espiritual do pecado. Doenças, tristeza, angústia, dor, falência e tantas outras coisas.
Aí muitas vezes nós ficamos aqui dizendo, mas eu não vejo isso no meu cônjuge. E por que você precisa ver? Para que você precisa ver? Qual o intuito? É para se sentir injustiçado? Porque, irmão, se eu creio na palavra, e a palavra diz que a pessoa se torna inimigo de Deus e ele vai colher as consequências disso, é só o que me basta. Acreditar no que essa palavra está dizendo. Eu não preciso ver nada, eu não preciso sentir nada, eu não preciso de nada disso para acreditar que está acontecendo. Pois a partir do momento em que eu exijo que aconteça algo com o meu cônjuge, porque eu preciso ver ele falido, eu preciso ver ele doente, eu preciso ver ele arrependido, eu preciso dessas coisas, significa que eu estou tão doente quanto eles. Pois eu quero que uma justiça seja feita, pois eu fui injustiçado. Mas eu quero por vingança. A palavra do Senhor fala em 1 Coríntios 3 sobre o amor. A palavra fala em Gálatas 5 sobre os frutos do Espírito, que é amor. Então, se em Gálatas fala sobre o fruto do Espírito e é amor, e eu tenho amor e tenho as características do amor, ali em Gálatas 5 e em 1 Coríntios 13, e eu entendo que só existe amor onde Deus está, onde o Espírito Santo está, e Deus não está presente numa relação de adultério, mas está numa aliança lícita, como é nosso casamento e o teu casamento, então existe amor no teu casamento. Mas esse amor pode muito bem sucumbir diante a ira, a mágoa, a tristeza, a dor, o sentimento de justiça e tantas outras coisas. E nós devemos resgatar esse amor em nós, para que esse amor venha crescer e abundar em nossa vida e alcançar a vida dos nossos cônjuges. A grande questão, meus irmãos, é que muitas vezes estamos contaminados pela dor, pela tristeza, e não conseguimos entender que nós somos o alvo inicial da restauração, o ponto de partida. O divisor de águas começa em nós. O passado, ele fica limitado de nós para trás, e nós vivemos daqui por diante. E nesse momento, o teu cônjuge está sendo assolado pelo pecado e pela cobrança espiritual. E não clame pela mão de Deus sobre a vida dele. Enquanto ele estiver sendo inimigo de Deus e ele não tiver a cobrança de Deus, ele só sofrer as consequências de estar sem a proteção de Deus e o pecado cobrando a ele, ainda está bom. Porque se Deus pesa a mão sobre a vida dele, é como diz as Escrituras, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Aí a coisa vai ficar muito, 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 muito séria. Mas muitos estão pedindo isso. Deus pesa a mão sobre a vida do meu cônjuge. Você tem ideia das consequências disso? Você tem ideia do quanto isso é grave? 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, nos fala que aqueles que não cuidam dos seus, principalmente dos da sua casa, negou a fé, é pior do que infiel. Os da sua casa, sua família, sua esposa, seu marido. E cuidar é orar, é clamar, é interceder. Nós vemos que Abigail fez isso em relação a Nabal. Nós vemos que Adão, ele não intercedeu por Eva, ele acusou Eva, ele disse, olha, a culpa é da mulher que tu me deste. Ele jogou a culpa sobre Eva. Mas Cristo, segundo Adão, ele não culpou a igreja, não culpou a nós. Ele disse que a culpa caia sobre mim, o noivo. Minha noiva ficará livre pelo meu sacrifício. E então ele concedeu uma oportunidade à noiva de se redimir, aceitar o amor dele e seguir o caminho da salvação. Irmãos, isso é só um exemplo do que devemos fazer. Nós devemos clamar pelo Senhor para que a culpa venha sobre nós, para que nossa esposa, nosso esposo tenha a oportunidade de consertar sua vida. Irmãos, isso pode parecer radical, dependência emocional, errado, mas Deus é sábio, Deus sabe o que está fazendo. Por acaso você acha que Deus vai lhe punir para deixar seu cônjuge livre? Não, isso é intercessão. Entenda que isso é um parâmetro de intercessão. Se você sente que deve interceder pela vida do seu cônjuge e até dizer a Deus que caia sobre mim a punição para que ele tenha a oportunidade de se consertar, esse amor derramado é o amor que move a mão de Deus, é um amor que constrange o próprio Deus. Porque, irmãos, infelizmente, o que tem para o cônjuge apartado, seu marido, sua esposa, é a tristeza, é a dor, é a destruição.
e destruição eterna, que pode acontecer a qualquer momento. Nós vemos direto isso acontecendo. De repente eles partem. E muitos até dizem, ainda bem, eu fiquei livre. Isso não é amor. Isso não agrada a Deus. Eu posso estar errado. Eu posso estar errado na minha leitura da palavra. Eu não sou dono da verdade. Mas é a Bíblia que está dizendo isso. A Bíblia, em seus infinitos textos, dizem sobre nós amarmos e intercedermos e sermos uma só carne. Então que possamos entender essa ideia sobre essa dura consequência que vem na vida deles e o modo de neutralizar isso e conseguir a restauração. Amém? Que o Senhor te abençoe e conceda o desejo do teu coração, em nome de Jesus.